Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conte-me sobre processos. No nosso podcast nós vamos debater assuntos que falam sobre gestão, organização, time, pessoas, embasado em valores, respeito, crescimento sustentável e principalmente eficiência operacional. No nosso episódio de hoje nós estamos recebendo o Nilson Júnior e a Vanessa Lima. O Nilson, ele é CEO da Suporte Imagem e a Vanessa é coordenadora administrativa. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, muito obrigada por aceitar o convite e principalmente pela confiança em estar conosco durante esse período. Então, o nosso momento hoje é para que a gente possa conversar e trazer um relato, a experiência de vocês dentro dessa percepção de gestão e de processos, que eu costumo dizer, como vocês estão acostumados a ouvir, que processos ele existe em todas as empresas. Só que muitas vezes esses processos eles estão acontecendo de uma forma inorgânica, né? Ele só, sabe aquele não sei, só sei que foi assim? Pronto. E quando a gente olha, né, para a organização e a gente pensa em sistematizar esses processos, normatizar, é um transcender de uma cultura, mas é um processo de transformação que meio que revira a empresa de cabeça para baixo, as pessoas de cabeça para baixo e principalmente olhando para o gestor, né? Aí é que vira mesmo, porque é sempre uma dinâmica quando a gente olha para uma empresa e vê que ela iniciou muitas vezes, vamos dizer assim, isolada, era só alguém com um sonho, foi lá, realizou e fez acontecer. E aí, de repente, você vê, cresceu, já tem mais pessoas dentro da empresa e ainda vem outra pessoa para dizer, vamos organizar os processos. E, epa, peraí, que não é bem assim. Então, hoje é para que a gente possa escutar um pouco de vocês, tendo tanto a visão de que a visão estratégica é a visão tática, mas é a visão tática que precisa ser esse elo entre a estratégia e a operação. E aí eu quero escutar um pouquinho de vocês. Vou iniciar primeiramente com o Nilson. Nilson, vou pedir para que você se apresente, fale para a gente um pouco sobre a Suporte Imagem, o que é a Suporte Imagem, o que é que vocês oferecem de solução para o mercado e como que você iniciou uma empresa que hoje é referência no nosso estado, com todo um plano de expansão na área que vocês atuam. Bom, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão escutando a gente. Meu nome é Nilson Júnior, eu sou um dos fundadores e um diretor hoje da Suporte Imagem. Nós, esse ano, estamos completando 20 anos de empresa, com muita batalha, muito sofrimento, mas também colhendo bons frutos hoje. A gente veio do Paraná, resolveu montar a nossa empresa aqui no Ceará em 2005. E durante muito tempo a empresa acabou trabalhando de uma maneira, acho que talvez como toda empresa, quase toda empresa no Nordeste hoje no Brasil, de forma muito arcaica, muito desorganizada, familiar. A empresa é composta na direção por mim, pela minha esposa, Estela, e pelo meu irmão Éder. E a gente estava muito focado na operação, em consertar equipamentos, que é o nosso foco. A nossa empresa é de manutenção em equipamentos de diagnóstico por imagem. E a gente não conhecia processos, nós não temos formação em gestão, não conhecíamos nem o que era um processo. A gente não sabia de nada disso. E trabalhou assim por, 15 anos, com pouco crescimento, com dificuldades para pagar as contas, de maneira completamente desorganizada. E não que a gente seja uma excelência hoje na questão organização, mas já melhorou muito. Graças à Aster, quero agradecer a Nádia, a colaboração que ela deu, o ganho que a gente teve em organização foi absurdo com a competência dela. Então, a virada de chave foi a gente tentar se organizar, a gente resolver olhar para o espelho e ver que estava errado. Então, acho que foi o primeiro passo que a gente deu aí na direção certa. Que bom. E Nilson, quando a gente olha para todo esse histórico e vê ali como começou, eu lembro que eu escutei a
a dona Estela uma vez contando uma história, e eu acho... Sabe que eu escuto muito tua esposa, né? Diz isso. Eu também. E uma vez ela contou que você saía para fazer visitas e ela ficava com uma das filhas de vocês, ficando ali esperando uma ligação. Exatamente. E a ligação demorou quase um mês para vir a primeira ligação. Exatamente. Né? E eu acho que isso é muito valioso quando a gente olha para a história da organização, porque ela é formada por pessoas. Foi alguém, pessoas que um dia sonharam, vocês com a família de vocês, e o quanto que isso reverbera, eu digo que na cultura da empresa, porque no dia a dia, até quando eu vou lá e vejo os meninos no almoço, brincando depois do almoço, a forma como eles se comunicam, a forma como eles se tratam, isso reflete muito do que vocês representam para a empresa, de como vocês sonharam. E uma coisa que você diz que faz muito sentido é que nós não estamos na excelência ainda desses processos e da organização. E eu digo que, e até desejo, tá? Que a gente nunca chegue nessa excelência ao patamar de que a gente não precisa fazer mais nada. Porque o processo em si, ele é um elemento vivo dentro da empresa. Nós não estamos mais da mesma forma que nós éramos há um mês atrás. Nós não estamos mais... O mercado não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo, o perfil das pessoas não é mais o mesmo. E isso faz com que, enquanto organização, a gente se desafie a melhorar. E quanto processos também. O interessante aí é que a gente entenda que esse processo ele é mutável. E que eu preciso me atualizar. Porque senão eu sou engolida, né? Com eu digo certeza. Que organização não é luxo, é sobrevivência. E isso sim faz muita diferença. Mas, Vanessa, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, se apresente. Quem é a Vanessa? Como foi para você? Quando iniciou na Sport Imagem? Você passou pelo processo, né, de transição, e aí eu costumo dizer, gente, que quem me contrata, viu, Nilson? É por isso que eu disse, não, eu quero sempre quem está na estratégia e no tático. Porque, geralmente, quem está no tático, na maioria das vezes, eu vou dizer para vocês, na maioria dos meus clientes, ele estava na operação. E quem me contrata no primeiro momento, quem contrata a Aster, é quem está na operação. Por que que isso acontece às vezes? Porque quem está no nível estratégico, ele até sente algumas dores. Só que ele recebe o resultado. Talvez ele não saiba o quanto ele poderia ganhar mais, ou quanto ele está perdendo, ou quanto que a equipe está tendo que fazer um esforço muito maior para entregar o que está sendo entregue, mas é entregue. Quem me contrata é a operação ou nível tático, porque eles sabem a dor que eles estão passando, eles sabem o quanto que eles estão tendo de perda operacional, o quanto que está ineficiente com alguma automação. Concordo. E aí, Vanessa, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, né? Quem é a Vanessa e como foi esse processo para você. Pronto. Eu me chamo Vanessa. Estou na Sport Imagem há 3 anos, né? Na verdade, eu vim por um desafio, eu trabalhava em uma outra empresa, departamento pessoal completamente diferente do que eu faço hoje. E aí, quando eu recebi o convite, assim, de participar da entrevista, eu sabia qual era o tamanho da responsabilidade, né? Sabia que era uma empresa com grande potencial, eu recebi, inclusive, essa informação antes da entrevista. E aí foi quando eu recebi a ligação, olha, eles gostaram, né? No dia da entrevista a gente falou muito de processo, porque foi uma coisa que tanto o Nilson como a Estela falaram, que precisava de fato começar a se organizar mais nesse sentido. E eu acredito que casou com um pouco da experiência que eu tive de um mínimo de vivência de processo, apesar de gostar bastante também dessa área. E aí eu aceitei o desafio, né? Com o tempo a gente foi desenvolvendo naquele alinhamento de que, de fato, o que eles esperam de mim em relação a isso como um todo. Né? No início, quando eu cheguei lá, ainda era muito WhatsApp, muita coisa assim. A gente entende hoje que é muito mais rápido, mas assim, o acompanhamento, o controle, acaba se perdendo no meio de tanta mensagem. Sim. Então, querendo ou não, a gente acaba ali no dia a dia, a demanda aumentando e a necessidade de se organizar na operação começou a crescer também, né? Então, eu estou hoje na parte da coordenação administrativa. É grande o desafio, porque, querendo ou não, a gente ainda tem aquele embate assim de, mas por que tem que ser assim? Por que tanta burocracia, né? Mas, na verdade, a gente entende que no dia a dia é necessário,
Se a gente não começar a se organizar de fato, a trazer sistemas de controle, a se organizar, a entender que cada um tem a sua responsabilidade e um fluxo a ser seguido, a gente não consegue se estruturar, né? E a empresa está nesse caminho de se profissionalizar. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo. Acertou com a consultoria também, né? Porque eu acho que casou muito bem o perfil da Aster com o perfil da empresa. E eu acho que tá dando certo. Tá dando super certo. Que bom, fico feliz. Vanessa, você sentiu que em algum momento teve, assim, quando você fala a questão do alinhamento, né, da expectativa, você estava na operação, você já entrou como coordenadora, você estava como analista, depois passou para coordenadora. E eu vejo muito, né, dentro, e aí não só dentro das empresas, mas enquanto professora eu escuto muito os meus alunos também isso, e é algo que eu acompanho em casa também, com o meu mais velho de 17 anos, que é sempre o alinhamento de expectativa. E essa questão, quando a gente fala de alinhamento de expectativa, ela é muito forte quando a gente está falando de processos, porque eu não tenho como mexer em processo se eu não mexer em cultura. E a cultura, ela é muito o que a gente vê. E aí, muitas vezes, a gente tem, né, hoje na Suporte Imagem, a gente já vê toda a missão, valores, né, espalhados em todo o ambiente. Só que é no dia a dia em como as pessoas se comportam, em como as pessoas tratam, em como as pessoas resolvem problemas, que a gente vê se tudo aquilo que a gente prega como valor, a gente prega como missão, como visão, se realmente está acontecendo ou não. E essa questão do alinhamento de expectativa, eu digo, Nilson, que é sempre um mandor de quem está no nível tático, quem está na coordenação, ou quem está tentando fazer esses processos acontecerem. Por quê? Porque geralmente quando você está no nível de analista e você sobe, né, para o cargo de coordenação, muitas vezes falta esse alinhamento de expectativa do que o líder quer e do que eu vou ter que entregar a partir de agora. Essa percepção e essa definição do que eu era na empresa antes de implementar os processos e agora, porque a gente mexe com a reorganização como um todo, né, Nilson? Sim. E nem sempre isso é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. Acho que o desafio da Vanessa foi muito maior do que ela imaginava. Porque, na verdade, nem ela, nem a gente sabia o que tinha de expectativa. A gente, quando estava tentando se organizar, a gente nem sabia o que precisava ser organizado. Até por isso veio a consultoria, porque a gente não sabia nem como organizar um processo, não sabia o que era um processo, não sabia nada de nada da gestão. E até porque eu era de campo, eu era um técnico, eu não era um gestor. Enquanto eu deveria estar sendo dono da minha empresa, eu era um técnico. Sim. E tinha orgulho disso. Então, aí com essa virada de chave, a gente acabou buscando profissionais mais capacitados, porque de máquina até que eu entendo, mas de gestão eu não entendia absolutamente nada. Estou aprendendo um pouquinho agora, mas a gente precisava de uma consultoria para ajudar a gente nisso. Aí chegou a Aster. É uma das coisas que eu sempre deixo muito claro que a gente precisa alinhar. E acontece que muitas vezes o que vem da tua expectativa enquanto gestor, dono da empresa, é diferente, pode acontecer, de ser diferente da expectativa de quem está lá na operação. Por exemplo, eu estou aqui na operação e a minha expectativa é que contrate mais pessoas para que possa me ajudar no meu dia a dia. E quem está aqui eu estou na gestão, eu quero que olhe o que a gente consegue automatizar e otimizar para ter menos pessoas. E esse alinhamento de expectativa, muitas vezes ele é necessário, porque como o Nilson disse, às vezes a gente não sabe nem o que é que vai ser, né? E às vezes não é contratar mais pessoas, ou às vezes não é tirar mais pessoas, mas tem outras coisas que acontecem que a matriosca que vocês têm lá, que eu sempre brinco e digo assim, a boneca russa, ela representa exatamente aquilo quando eu entro dentro das empresas. Que aí você tem uma dor, acha que esse é o problema. Só que, na verdade, eu tenho outros problemas que estão ali dentro, que é só essa coisinha que precisa ser ajustada. Mas essa coisinha que precisa ser ajustada, que muitas vezes é a parametrização do sistema. E aí o Nilson viaja com a dona Estela, vão para uns eventos, veio uma plataforma, um negócio e diz, essa é a solução dos problemas para a minha empresa. E aí chega, implementa,
E quando implementa, diz, resolvi tudo. Aí a Vanessa está lá e ela não está conseguindo fazer cadastro, ela não está conseguindo... A gente vai descobrir que não é operacional. Não é operacional. Pra gente. Não funciona para a gente. Eu vivia muito isso e acho que foi uma das coisas que mais me motivou a iniciar esse trabalho com processos, porque eu vivia muito isso quando estava exercendo a contabilidade. Eu sempre dizia que meu sonho era que a Receita Federal, Cefaz e Cefim, quando fosse implementar uma nova obrigação acessória, me perguntasse se realmente era viável ou não. Qual era o impacto que isso ia acontecer para os clientes, quando eu tivesse que fazer isso para os meus clientes, mas nunca aconteceu e a gente tinha que fazer, e muitas vezes eu tinha que rodar durante um ano 2 obrigações acessórias dizendo a mesma coisa, quando a promessa era essa daqui vai substituir essa, e não funcionava. Por quê? Porque na teoria a prática era outra. Existe um tempo para que se possa realmente ter essa transição, e esse tempo muitas vezes não era respeitado. Então, esse alinhamento de expectativa que a gente faz, e geralmente, assim, vocês sabem, eu converso e faço alinhamento de expectativa com diretoria, alinhamento de expectativa com o nível tático e depois eu junto os dois. Porque para poder chegar a um meio termo e entender o que realmente é viável para a empresa. Eu acho que por isso que funciona. Mas eu quero ver com vocês agora, assim, dentro de toda essa mudança, Nilson, qual foi o principal desafio que você percebeu? Assim? Porque realmente a gente bagunça tudo. 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 Na caixa. E eu confronto, O Nilson já sabe. Sim. Acho que a gente deve dizer assim, já sou confrontada em casa, mais uma para chegar e dizer, não faz assim, Minha vida é meio confrontosa com mulheres, Eu tenho 3 filhas, então, mais esposa, mãe, irmãs, então, meio complicado. Mas o que foi o principal impacto, Nilson? O principal foi entender que minha empresa não era organizada, porque afeta o ego do gestor, do dono da empresa, entender que ele não tem uma empresa, ele tem um grupo de pessoas, cada um puxando para um lado e tentando se ajudar, ou às vezes tentando atrapalhar. Então, tanto que eu lembro que na expectativa que eu tinha, eu achava que eu ia resolver os meus problemas, quando a gente conversou a primeira vez, descrevendo o meu processo. Até eu descobri que eu não tinha um processo. Uhum. Não existia processo. Verdade. Então não dava para descobrir o processo que eu tinha, porque ele não existia. Até os primeiros desenhos, se a gente fosse olhar para trás agora e ver os primeiros desenhos, os esboços que a gente fez, talvez a gente fosse rir, É verdade. Porque era uma bagunça danada. Então, a começar pelo organograma, desafio, Nilson? Nossa. Então, até você pegar, receber a ligação, saber o que falar, disparar um processo onde vai ter um técnico que vai ser preparado. A gente não tinha OS eletrônica, era tudo no papel. Quando precisava de um papel de 1 ano atrás, ou às vezes até de 1 mês atrás, a gente já não encontrava. Daí eu entendi que eu não tinha processo. E isso afeta principalmente o dono, porque a gente trata, a maioria das vezes, a empresa como um filho. E ninguém quer ter um filho feio. Ninguém quer ter um filho incompetente. E a nossa empresa, nesse ponto, era extremamente incompetente. A gente entendia de consertar máquina. Mas o processo era tão moroso, tão difícil, que a gente perdia eficiência, perdia dinheiro e não conseguia evoluir. Então, talvez esse tenha sido o maior desafio. Como dono, encarar que eu não tinha uma empresa organizada. E essa questão do ego, vou lhe dizer que isso acontece com todo mundo. Porque, além do ego, vem a questão da responsabilidade, Nilson? E a gente vem vendo dar certo, mas é no escuro. Sim. E aí, quando você acende a luz, opa, peraí que tem coisa fora do lugar, eu preciso arrumar. E isso exige um processo de reconhecimento e muitas vezes, eu digo que eu tenho sempre cuidado quando eu vou fazer isso, porque não existe a possibilidade, eu não posso deixar existir a possibilidade de tirar o mérito e a honra de quem construiu. Sim. Uma organização com tantas pessoas trabalhando já no mercado há tanto tempo, com tanta credibilidade, porque vocês têm, e a gente reconhecer que, poxa, nós somos muito bons na área técnica, nós somos muito bons no que nós oferecemos para os nossos clientes, mas aqui dentro de casa eu preciso me reorganizar. Sim. Algumas vezes os donos até olham e dizem assim, nossa, então é porque eu não sou bom. E não é isso. Acho que nós somos bons, mas não precisamos ser bons em tudo. Eu sou sempre a favor do especialista. Exato. Eu sou especialista em equipamentos, não em gestão.
eu preciso da ajuda de alguma pessoa que seja. E de preferência que as nossas equipes tenham pessoas que não sejam iguais a gente. Que cada uma tenha o seu talento, sua competência, que venha somar na empresa, somar no crescimento. Nilson, aí você falou em equipe, me remeteu a uma outra pergunta agora. Como foi isso, então, para as lideranças? E aí, quando você diz assim, a gente olhou até os desenhos que a gente, né, nós fizemos lá no início, a gente olha hoje, a gente até ri para eles. E eu lembro de um organograma que assim que a gente chegou, a gente olhou e gente, mas não faz muito sentido. E a gente foi e veio nesse organograma várias vezes. Muitas vezes, né, de bota a caixinha para cá, tira a responsabilidade daqui, vem para cá, tira essa pessoa, traz líderes. Eu acho que uma das primeiras mudanças que quando a gente conversou, eu disse, a gente precisa ter líderes dentro da empresa. Exato. Porque o corpo tinha ali diretoria, tinha uma caixinha com liderança, mas quando eu conversava com as pessoas eu não conseguia sentir que essas pessoas percebiam em si essa liderança, embora eles fossem líderes, mas eles não percebiam em si essa liderança e a gente teve que fazer todo esse processo de realocação. Qual foi o principal impacto que você consegue mensurar que talvez essas pessoas sentiram, Nilson? Liderança é uma coisa difícil, né, de você transmitir. Já teve situações onde pessoas me questionaram dentro da empresa, mas eles não me obedecem, mas eles não fazem o que eu mando. Você não consegue transmitir isso. A partir de hoje você vai obedecer o que essa pessoa está te falando. Essa obediência, você seguir uma pessoa, você tem que confiar. Só tem um jeito da pessoa confiar em você, mostrando competência. Sim. Então, as competências e as lideranças vão surgindo dentro das empresas, às vezes naturalmente. Cabe ao gestor, ao estratégico da empresa, ele saber identificar. Caso ele não consiga identificar, ele precisa contratar uma pessoa que tenha essa competência para identificar esses líderes e trazer essas pessoas para perto de você, o mais perto possível. Trate bem os seus líderes, porque são eles quem cuidam da sua equipe e são o seu maior patrimônio. Não interessa a sua empresa, qual seja. A sua equipe é o seu produto. Então, às vezes a pessoa acha que vende sapatos. Não, não vende sapatos. Ele tem uma equipe que fornece sapatos para outras pessoas, mas se não tiver pessoa para vender, ele não vai vender. Então, não, mas eu vendo pela internet. Se você não tiver uma boa equipe para colocar os seus sapatos de uma maneira que seja bem apresentável na internet, você também não vai vender. Então, tudo se baseia em pessoas. E a liderança é fundamental. É uma das coisas que eu ainda estou tentando entender e aprender. Admiro as pessoas que têm essa competência para enxergar a liderança e a competência nas pessoas, mas hoje a gente tenta investir bastante nisso. Treinar, talvez a pessoa está dentro da sua empresa e só falta treinamento, reconhecimento. O ser humano não é tão fácil assim de decifrar. Então, verdade. Eu acho que é mais ou menos isso com relação à liderança. Okay. Não sei se ajudei ou se compliquei mais aí. Claro. Mas é porque isso faz muito sentido, porque existe um período de transição, né? E quando você bota assim, as pessoas... A gente identificar, mas as pessoas também se identificarem como líder. Às vezes a pessoa que é o líder não sabe o que é. Exatamente. A pessoa é o líder e quando eu falo assim, as pessoas não se ver como líder, é porque a gente também, nós vivenciamos isso na Suporte Imagem, os papéis e responsabilidades, isso é algo que é fundamental para os processos. Eu preciso saber qual é a minha responsabilidade. E muitas vezes a gente está na empresa e a gente confunde o termo de ser proativo, né? Assim, eu preciso que as pessoas sejam proativas, tenham iniciativa. Eu não posso confundir isso com o fato de que todo mundo faz tudo ou eu faço tudo de todo mundo, porque existe um outro lado da moeda em relação a isso. Eu preciso de pessoas proativas, de pessoas que têm iniciativa, de pessoas que sejam resolutivas, mas que as pessoas também saibam qual é o seu principal papel dentro da empresa. E quando essas responsabilidades elas não são bem definidas, eu posso ter muito mais confusão do que resolução. Né? É igual você dizer assim, vamos lá, hoje a responsabilidade, temos que fazer café às 2h. Pronto. Se o seu líder tiver que fazer o café, ele não é um bom líder. Pronto. Né? Ou se o líder está sentado, eu quero o café às 2h, mas eu não disse que quem ia ter que fazer o café era a Vanessa,
Eu não disse Sim. que para Vanessa fazer o café, alguém tinha que comprar o pó, alguém tinha que... Eu só quero o café às 2. E aí poderia ficar todo mundo, mas como é que eu faço? E agora, delegou, quem é que vai? Não deu meta, não deu... Não deixei horário, claro, não deu nada. não disse nada. Prazo. E aí às vezes eu quero receber, mas eu não disse e nem dei as ferramentas para isso, né? E aí isso acaba sendo, algumas vezes, um conflito. Uhum. E aí eu quero escutar a Vanessa, né? Porque a Vanessa, ela veio como analista. Isso. A Vanessa, acho que sentiu um pouquinho na pele isso, né, Nilson? Sim, ela é um exemplo de que chegou para uma coisa e virou outra. Exatamente. E eu acho que dentro desse próprio processo mesmo, né, Vanessa, de se ver como líder, acho que em cada momento que eu tô com a Vanessa, quando a gente conversa, e aí, Nilson, eu confesso para você que sim, vi o potencial, né? Sim, tive que fazer mesmo que um trabalho de acompanhamento, mas eu acho Até que porque ela não se enxergava como uma líder. Ela não se enxergava como uma líder. Mas eu acho, sabe, nisso, que ficava a inquietação, porque existe algo, e aí falando como, né, psicopedagoga, estudante aí da área de comportamental, mas existe algo que, em relação à liderança, que a gente nasce com ela, a gente pode potencializar, ou a gente também pode ir lá e abafar, deixar ali quietinho. Mas sim, uma inquietaçãozinha que fica, e a gente fica ali, mas eu tinha que dizer para fulano fazer aquilo, mas eu não vou dizer porque não é minha responsabilidade. Mas eu tô Já vendo escutei isso tanto dela. Pois é, mas porque existe ali, né, a liderança, mas eu não consigo me ver enquanto líder, eu não sou posicionada enquanto líder. E isso é importante dentro das empresas, porque o fato de você não é dar o título ou o crachá, mas é a percepção de responsabilidade para quem é o líder, mas também para quem está sendo liderado. Principalmente na dinâmica, aí eu vou dizer assim, um exemplo de empresa familiar, mas eu vou dizer numa cultura de uma empresa onde está tudo muito centralizado no dono. Quando chega alguém para fazer a gestão, ou para ser o líder, existe aí assim, um bypass que vai acontecer várias vezes, porque eu sempre cheguei e falei contigo, por que agora eu vou ter que falar com ela? Eu sempre cheguei e tratei contigo e tu me respondeu bem rápido, por que agora eu tenho que falar com ela, eu tenho que botar no sistema, eu tenho que alimentar, para depois a gente olha e diz, está tornando minha vida bem mais difícil. Para que isso? Nem todos da equipe, nem todos os clientes aceitam esse tipo de coisa. Nem todos aceitam essas mudanças, até que elas comecem a dar resultado. Sim. Até que elas sejam implantadas. Então, eu digo que a questão dos processos é como se ela fosse a medicação homeopata, né? Eu preciso de uma gotinha todo dia. Mas não estou vendo resultado. Continua. Mas não estou vendo resultado. Continua. Por quê? Porque precisa um período de amadurecimento. Porque eu mexo com cultura. E aí, Vanessa, eu vou querer escutar de você como foi também esse momento, esse processo. Algumas vezes ela diz assim, Nádia, vamos falar de finanças, vamos falar dos processos, mas é a mentoria. Mas é a mentoria. Mas é porque também, assim, eu tô fora, né? E vou periodicamente para que a gente possa conversar. E quem tá dentro na rotina, né, muitas vezes sente muito mais, ou não consegue perceber coisas que estão acontecendo e que tá trazendo resultado. Vanessa, como foi para você o fato dessa transição, assim, para vir se posicionar como líder mesmo? Como foi? No início, assim, eu achei bem, como é que eu posso dizer, desafiador, em qual sentido, né? Mas nesse alinhamento que eu falo é como um todo, né? Porque a gente acaba se questionando e se perguntando qual é o meu papel de fato. Será que eu posso ir ali e dizer para a pessoa que o correto para fazer é daquele jeito? Será que se eu for ali dizer, fulano, mas é assim que funciona, o correto é dessa forma, fica melhor dessa forma, será que a pessoa não vai ficar desconfortável, né? Enfim. Então, para mim, no início, foi bem desafiador eu ter de fato, pegar o crachá e pegar para si, de fato, a responsabilidade de coordenação. Que até então eu era, de fato, operacional. Meu negócio era estar ali no sistema, alimentando, acompanhando. Será que o pessoal está preenchendo a ordem de serviço direito para a gente conseguir cobrar o cliente direito? Então, ainda era muito aquela coisa assim, focada no que eu estou fazendo ali na operação no dia a dia. E aí a gente começa a estudar, né? Também um pouquinho procurar esse conhecimento na parte de gestão e liderança. E eu gosto dos desafios que são assim. Beleza, vai entrar a consultoria de processos. Primeira coisa que eu fui fazer foi um curso voltado para controle interno e processo.
vou assumir agora a parte do financeiro, então vou lá, né, vou me matricular para também me atualizar em relação a esse sentido, e na pós a gente acaba aprendendo um pouco de tudo, inclusive de gestão. Então, eu meio que me desafiei a ir buscar. E aí eu brinco ainda hoje, eu digo, Nádia, tu vai me dar mentoria hoje, né? Porque realmente, de fato, quando a gente está ali, eu tinha muito essa preocupação de saber se eu não estava exagerando em algumas coisas, né? Que eu achava que era importante. E às vezes não era tanto para dona Estela ou para o Nilson, né? Nesse sentido. Foi desafiador, acho que hoje em dia ainda é, mas eu consigo, assim, ter uma outra percepção e uma outra visão. As demandas vão aumentando e ele não consegue acompanhar mais tudo, né? A dona Estela também, de certa forma, passou muita coisa para mim que, para mim, é um reconhecimento de fato de confiança. E eu tenho que segurar e conseguir fazer dar certo de fato para a gente seguir um caminho de crescimento que eu acho que a gente está caminhando junto nesse cenário, né? Assim, foi desafiador. Até hoje eu ainda me pego na operação, porque eu acho que não consegui ainda desprender, não, né? Não tem como. Isso, sair 100% do que a gente gosta. Agora há pouco eu estava respondendo mensagens no grupo de máquinas. De equipamentos, que eu também gosto de ficar me metendo. Porque a luta era dizer assim, ó, Nilson, sai dos grupos, pelo amor de Deus. Sim. Né? Mas assim, tem uns que assim, não deixa ele sair. Deixa ele lá. Voltei para alguns, inclusive. Vou rever isso, então. E eu acho assim que também foi um pontapé inicial quando de fato foi dividido entre coordenações. Sim. Porque até então era o Nilson para todo mundo. Então, assim, a pessoa da logística eu se reportava direto para ele, do estoque, os técnicos. Não sei como é que ele conseguia. Acho que hoje ele está voltado para outras. Acho que a resposta é não conseguir. Achava que eu conseguia. Achava que eu conseguia. Quem disse que eu conseguia? Hoje ele está voltado bem mais para outras contas, mas eu fico imaginando, né? Porque querendo ou não, era muita informação ao mesmo tempo direcionada para ele. E aí ele, antes mesmo de assumir o papel de coordenação, de certa forma, a gente já era assim, o braço direito, né? Não era ainda no crachá, mas já era esse braço direito ali de tentar ajudar de alguma forma no dia a dia. Então, ele começou a direcionar. Não, veja lá com a Vanessa. Veja com a Vanessa. Aí eu acho que foi... Eu tentei mudar um pouco essa cultura de vir até a minha mesa para passar sempre para a Vanessa. Uma coisa que eu fiz que talvez tenha ajudado bastante é, mesmo que eu tivesse a resposta na ponta da língua, eu não dava. Mas isso deve ter sido difícil, não é? Foi, porque eu sei que vai atrasar, sei que vai atrapalhar, mas se eu não fizesse isso, não ia ter resultado. Às vezes, técnicos também me perguntavam, porque a Vanessa está na coordenação administrativa. Eu sofri mais para passar a parte técnica, para passar a coordenação para o Thiago, que é o nosso coordenador. Então, às vezes eu tô lá no grupo, vejo lá o que tem que se fazer, mas eu não podia responder. Eu tinha que passar pro Thiago no privado para que ele passasse a informação. Thiago, eu acho que é melhor fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira. Mas se eu ficasse falando isso direto no grupo, o técnico ia falar comigo, como sempre aconteceu. Eu, às vezes, passava um churrasco de família inteiro falando com técnicos no campo. Aí, hoje já não acontece mais esse tipo de coisa. Hoje, os técnicos já têm a confiança de que o Thiago vai resolver o problema deles. Se vai chegar até mim ou não, eles não sabem. Eles não sabem se vai ser com outra pessoa, mas o Thiago passou a ser referência. E outra, dentro do próprio grupo técnico, surgiu organicamente outras lideranças, onde os técnicos que se destacam acabam dando suporte para outros técnicos. Coisa boa. Que facilitou muito a minha vida. Já me ajudou bastante essa certa liberdade que eu tenho hoje para pensar em outras coisas da empresa ou até particulares. Mas isso é possível porque, no caso, você também ajuda a passar essa credibilidade, porque não vou dizer que é passar bastão, não, mas sim, é uma coisa eu já saber que, poxa, eu vou ali e falo com o Nilson, ele já sabe a resposta, ele já vai saber resolver. Outra coisa é o Nilson, eu senti que a pessoa em quem eu confio também confia na Vanessa. Sim. Não, e como a Vanessa falou, antes era muito centralizado em mim. Aí eu tinha que ser especialista de contrato, eu tinha que ser especialista de economia, eu tinha que ser especialista de equipamento, departamento pessoal, multa, como é que eu resolvo essa multa?
Aí hoje eu deixei bem claro para eles que eu sou o menos competente da empresa. Eu não entendo mais dessas coisas. Eu tenho um especialista para isso. A Vanessa vai resolver essa parte financeira. Aliás, a Estela vai resolver a parte financeira. A Vanessa, a administrativa. O Thiago, a parte técnica. Eu tinha orgulho de dizer que eu era o melhor técnico da empresa, quando eu devia ser o melhor dono da empresa. Exatamente. Então, hoje eu já... Nossa, tem muitos técnicos dentro da empresa que são extremamente mais competentes do que eu. E hoje eu tenho orgulho disso. Hoje eu tenho orgulho de ter uma equipe muito mais competente do que eu, em várias áreas diferentes. E quero mais gente competente chegando. Então a gente consegue perceber, assim, até na fala de vocês, que quando a gente normatiza e tem isso muito bem segmentado, com essa gestão, com esses processos, a tomada de decisão, você consegue respirar bem mais, ter uma qualidade de vida, né, Nilson? Apesar de que, assim, os desafios não acabam, não diminui, até porque a gente sabe que o seu perfil, enquanto empreendedor, dormiu, acordou com ideia e vamos. Eu acho que... Eu lembro que uma vez, assim, rapaz, ele dormiu, ele chegou com a ideia, já vamos fazer. Hoje eu já vejo isso um pouco mais... Cometido. Mas ele faz, né? Ainda bem que tem a dona Estela que fica ali do lado, assim, peraí, eu posso até fazer, mas ela não assina o cheque, então não sai da ideia. Então não sai da ideia, né? Ainda bem, acho que isso é importante, traz um equilíbrio. Mas você também conseguir ter uma equipe que consiga tocar isso como se fosse você ou como se você estivesse lá, eu acho que traz... Acho que é um sonho também do empresário, quando ele já cresce. E eu lembro que uma vez você disse assim para mim, eu quero que as pessoas tenham pelo menos autonomia para fazer a compra de uma peça. Porque a pessoa vai comprar uma peça e tem que subir para mim, já tendo os 3 fornecedores, já tendo 4, já sabendo... Comprou ontem, um cara tem que subir de novo para poder me perguntar se pode comprar a mesma coisa da mesma forma, pelo mesmo valor. Pronto, exatamente. Né? E a gente vê hoje o fluxo seguindo, e aí, Nilson, talvez a Vanessa sinta um pouco mais isso, né? Porque é como... As responsabilidades não deixam de existir, isso não acabou, porque talvez isso não tenha mais o mesmo fluxo e intensidade que tinha antes para você. Sim. Mas é como se você fez uma separação e deu para cada um essas responsabilidades. A sua autonomia. Filtrou. A sua autonomia, a Vanessa vai ter, muitas vezes aquilo que era 100% para você, agora vem um pouco para a Vanessa, que ela tem que compartilhar com a diretora administrativa financeira, que é a dona Estela, que ela tem que estar acompanhando junto com outros técnicos, porque enquanto coordenadora administrativa, ela é par de demais coordenadores e tem que, né, ali também muitas vezes entrar na operação e dizer como é que está essa equipe que impactou minha área. Então, é algo que a gente vê que melhora nessa questão das decisões e a gente vê uma eficiência, não que esteja no 100%, não precisa fazer mais nada, não está perfeito, né? Mas a gente vê uma eficiência e eu acho que essa eficiência também vem quando a gente implementa as AGMs, né? Que é a reunião de acompanhamento de gestão mensal. E até implementar a AGM, muitas vezes é uma dor. Porque eu tenho que parar uma manhã para a gente discutir os resultados, até a equipe entender a importância disso. Muitas vezes isso é feito 1 hora antes da reunião começar, na madrugada anterior, que o pessoal deixa para fazer em casa, né? E aí é aquele trabalho, mesmo jeito que é o trabalho de formiguinha, de você ir lá e dizer, veja com a Vanessa, veja com o Thiago, nem que aqui... Né? No privado. Bastidores, no privado, você vai lá e diz, Vanessa, vai por aqui, mas vai lá e se posiciona para trazer essa confiança. Eu entendo que o papel do gestor nesse acompanhamento é essencial, porque entra como validador de ações que precisam ser feitas, ações tratativas, quando o problema está acontecendo, e ações preventivas para que esses problemas não venham a acontecer. E quando a gente está fora da operação, Nilson, a gente não tem dimensão do que está acontecendo. Só quando o negócio assim é grande, que diz, Nilson, corre, vem aqui, ajuda porque aconteceu isso, uma peça foi errada, ou esquecemos, ou foi para o canto errado, né? E teve esse impacto. Já resolvemos, mas teve esse impacto. Vanessa, como foi para ti esse processo de acompanhamento dessas reuniões de gestão mensal? Com indicadores? Eu diria que... Primeiro porque lá no início a gente ainda teve aquela questão, né? Quem de fato vai assumir a parte administrativa e vai acompanhar os processos. A gente teve essa mudança, né, de algumas pessoas ao longo do período e quem era a pessoa certa de fato para conseguir fazer com que as coisas saíssem do papel
para ir para o dia a dia. Esse foi um dos desafios que a gente teve, né? E acredito que até a gente centralizar, de fato, numa pessoa que conseguisse direcionar. A gente fez a revisão das políticas recente, então a gente está passando por um período de apresentar para toda a empresa cada política, tirando ali 1 hora e meia para fazer a apresentação. Inclusive, no mês passado, a gente chamou todo mundo, convidou todos para participar da AGM. Porque até então a gente fazia a AGM somente para os cabeças dos setores. E assim, ainda tem aquele desentendimento, né, no sentido de que a gente apresenta lá, mas tem gente que ainda não entende o motivo daquele número tá vermelho ou não, por que tá tudo verde, né? Se tá tudo verde, então, e aí o que a gente vai fazer? Vai trocar? Não vai? E aí a gente resolveu chamar todo mundo para entender, inclusive, o que a gente faz nas AGMs. Gostaram, a gente todo final de apresentação a gente coloca um formulário para eles dizerem se gostou, se não gostou, o que sugere, né? Se vão querer participar das próximas ou se a gente volta para o modo antigo. No início foi um desafio de fato, tanto que todo mês, quando está próximo, eu digo, olha, essa semana, sexta-feira, né, no mesmo horário, enfim, vamos lembrar de atualizar o nosso plano de ação da última AGM, enfim. E eu vejo que hoje o pessoal já tem muito mais essa importância desse momento. De lá já saíram assim, muitas ideias que a gente tem implementado no dia a dia, né? Então, assim, eu particularmente gosto do momento, desses momentos que a gente tem essa troca, que a gente tem essa sugestão, né? Cada um dá uma sugestão para o outro. E a gente muitas vezes consegue implementar no dia a dia e na próxima AGM já vem trazendo, olha, consegui fazer, deu certo, melhorou. A gente estava com a quantidade X ali do indicador, conseguiu em um mês aumentar um pouquinho. Então, eu vejo assim um crescimento bastante, tanto de cada cabeça do setor, né, a logística, estoque, como ali do momento em si, da importância do momento. Porque eu digo que às vezes a gente está muito aqui só no que a gente tem para fazer de responsabilidade, que não consegue ver a melhoria. A gente e vê o muito... outro olhando já consegue trazer uma sugestão que a gente não tinha pensado. Tanto pela rotina, né? Assim, a gente é consumido pela nossa rotina e acha que ela é a única verdade. E aí eu digo que ela é a única verdade porque a gente acha que só a gente tem problema, que a gente está conseguindo fazer porque o coleguinha não mandou, porque o coleguinha atrapalhou, e na verdade, assim, quando a gente entende esse fluxo e esse processo como uma cadeia, onde eu tenho uma entrada, processo e saída, e um outro setor vai receber, uma outra pessoa vai receber, do mesmo jeito que eu sou impactado, eu também impacto, né? E uma das coisas que a gente sempre, né, assim, defende, e no início a gente sempre implementa essa AGM, sendo só com os líderes de cada setor, porque enquanto essa cultura não está amadurecida e a equipe não está amadurecida, para que ela possa vir para uma sala de reunião, onde a gente vai discutir indicadores que dizem que nós fomos bons ou que temos que melhorar, talvez as pessoas não estejam na maturidade de sair de lá com uma solução. E a gente tem várias técnicas, né? A gente implementa nos processos o PDCA, o fluxograma, a matriz RACE, o plano de ação. Tem uma das técnicas que a gente coloca sempre, que é a parte do brainstorm. Então, quando você junta todo mundo, é como se você estivesse fazendo ali um brainstorm. Todo mundo vai discutir, temos um problema, todo mundo vai discutir como resolver esse problema. Mas se eu não tenho pessoas que estão com o mesmo objetivo, ao invés de resolver, eu posso ter discussão para aumentar ainda mais o problema. E aí a AGM, ela não fica eficiente. Aí eu tenho perda de tempo, porque eu poderia estar lá consertando a máquina, eu poderia estar fazendo a conciliação, Sim. eu poderia estar fazendo uma venda e eu estou resolvendo uma coisa que, na verdade, ninguém está aqui para resolver. A cultura da empresa, acho que ela tem que vir de cima, né? A cultura tem que ser criada pelo dono da empresa, e você só pode levar a toda a equipe quando as suas lideranças já estiverem bem, com a cultura bem enraizada na cabeça. Porque, como você falou, se a gente pegar uma reunião, uma AGM, onde você vai levar vários problemas e discussões para o grupo inteiro da empresa, onde os seus líderes têm dúvidas, ele só vai alimentar mais ainda a dúvida e o caos. Vai acabar, em vez de melhorando aquela situação, ele vai dar uma outra ideia, uma outra sugestão que vai bagunçar mais. Gostei disso, não gostei daquilo. Aí ela se torna ineficiente. Exatamente.
Gente, e aí, assim, para a gente poder até seguindo aqui, em relação às nossas lições aprendidas e recomendações, para as empresas que ainda não têm processo, Nilson, o que é que você poderia sugerir? Processo que eu digo, e assim, esse processo é gestão, é esse reconhecimento. O que é que você recomendaria para essas empresas? O que você diria para essas empresas? Olha, eu acho que o principal é saber se o dono, qual é a expectativa dele. Se, às vezes, a empresa tem 10 anos e os últimos 8 não cresceu mais. Cresceu no começo e parou. Talvez por falta de uma organização, um processo. Então, tá bom assim para você? É isso que você quer? Eu acho que a principal pergunta que ele tem que fazer para ele mesmo é se ele quer crescer. Se ele quer crescer, não tem jeito. Procure uma empresa, procure uma indicação de uma pessoa de gestão, ou contratar, ou uma consultoria, mas tem que buscar ajuda profissional. Tem que ser um profissional, não tem jeito. Claro que o arrumadinho não dá mais não, né, Nilson? Não dá. A gente acaba chegando a um limite. Eu acredito que o empreendedor, ele tem a obrigação de entender um pouquinho de todas as áreas, para que ele possa saber se o caminho está correto. Mas ele não vai conseguir trilhar o caminho sozinho. Ele tem que entender um pouquinho de finanças, mas ele não pode ser o especialista de finanças da empresa. Senão ele tem que trabalhar numa outra empresa maior, onde vai ter uma finança para ele trabalhar. Então, eu acredito que ele tem que ser entender um pouquinho de cada setor da empresa, mas tem que ter especialistas em cada área estratégica da empresa. Então, aconselho que essa pessoa que queira crescer, evoluir a empresa, contrate profissionais. Ou consultorias, ou profissionais que eles sejam realmente contratados, mas talvez a consultoria de início seja o mais indicado, porque a gente já contratou e descontratou tanta gente que tem que ser uma pessoa de indicação, tem que ser uma pessoa com competência comprovada, e um currículo de um funcionário não vai te mostrar essa competência. E uma indicação de uma consultoria que já deu um resultado, aí você vai poder seguir. Perfeito. Eu acho que é a única forma. Perfeito. E Vanessa, para você, né, enquanto coordenadora administrativa, o que você diria para as empresas que também têm coordenadores ou têm analistas, assistentes, que muitas vezes ocupa essa liderança, mas aí, né, assim, sem o título da liderança, mas no dia a dia isso acontece. O que você diria para esses coordenadores, analistas que estão, né, nessa situação e que muitas vezes estão nesse conflito do quem sou eu? Isso. Que às vezes é quase papel, que isso, né? Qual é o meu papel aqui dentro da empresa? O que você diria, assim, para eles como recomendação? Eu recomendaria de início para os proprietários, para os CEOs e diretores, porque eu acredito que sem essa abertura da mente, tanto do Nilson como da Estela, tanto para ouvir as sugestões de quem está ali no dia a dia, né? Eu nesse papel de coordenação, que geralmente eu estou trazendo sugestões. Será que a gente pode ir por esse caminho? Será que posso testar esse sistema aqui para ver se dá certo, se a gente consegue colocar no dia a dia? Então, ter essa mente aberta deles para nos ouvir, para, de fato, deixar assim, a gente aberto para conseguir tocar ali o dia a dia, né? Eu tenho muito essa preocupação de saber se eu estou agindo como ele agiria em determinadas situações. Porque no momento... Às vezes a gente até brinca, né? Eu acho que o Nilson diria isso. Eu acho que ele pensaria assim. A gente brinca muito e diz assim... de cultura. Eu dizia assim, acho que se fosse o Nilson nessa situação aqui, ele ia fazer assim, assim. A dona Estela parece que eu estou vendo. Ela vai perguntar isso e isso. Então, eu já vou atrás antes mesmo dela perguntar. Então... Essa liberdade que, de certa forma, eles dão, mas, claro, a gente sempre ali tendo um alinhamento, uma conversa, né, tem sido primordial. Tanto para a gente conseguir a consultoria, né, eu já conhecia a Aster, tanto que eu acho que no momento que eu tive a oportunidade de dizer assim, olha, eu tenho uma pessoa que eu acho que daria certinho para trazer aqui para a empresa, né, e aí ele já, pois marca, vamos trazer, vamos conversar. E encaixou assim perfeitamente. Tanto o perfil Nádia, Aster, suporte de imagem foi assim bem encaixou.
Não tem outra palavra, foi bem transformadora mesmo. Eu já trabalhei na Suporte Imagem. Não, ainda trabalho. Ainda trabalho. Falta crachá. Inclusive, um dos crachadores de serviço de vocês, né? Me ligou e tal. Mas me explica uma coisa. Tu já trabalhou antes na Suporte Imagem e saiu para dar consultoria? Eu disse, não. Eu só procurei entender se aprofunda como é que de a empresa fato, funciona. Né? E foi um desafio para mim, quando consultora, entender a expectativa do Nilson. Então, assim, às vezes ele dizia, eu preciso disso aqui, eu sabia, ele está dizendo isso, mas não é isso que ele precisa. E aí também não impor, né? Porque eu acho que existe a questão do respeito e honra por quem construiu. O que você quer de futuro? Pronto, exatamente, né? Então, já perguntaram se eu era ex-funcionária de vocês. E assim, a gente que está ali no tático, né? Já pegando esse alinhamento da direção para levar para a operação. Se a gente não tiver essa liberdade, essa abertura, porque eu vejo que às vezes a gente acaba se limitando, não passa o que está vivenciando no dia a dia, porque acha que vai estressar mais ainda ali, o dia a dia vai atrapalhar, e às vezes é uma coisa que é muito importante que ele gostaria de saber de fato, né? Então, só dele ter essa liberdade, me passar essa segurança, esse respeito e trazer essa liberdade para a gente conseguir tocar ali no dia a dia, isso já é um diferencial para a gente conseguir, de fato, entender, estou no caminho certo, eu acho que é isso mesmo, eu acho que se eu tivesse passando do ponto, ele já saberia, já teria me dado esse feedback. E, como coordenadores, a gente não pode se segurar em determinadas situações, né? Guardar para si, às vezes, as coisas, porque querendo ou não, dependendo do que acontece ali no dia a dia, vai impactar na empresa. Então, de certa forma, ele precisa estar ciente. Não vai ter todos os detalhes, mas o resultado daquilo, como eu resolvi, acontece muito, às vezes, de acontecer uma situação, eu passo para ele, aí eu digo assim, olha, eu resolvi assim. Ele vai me dizer uma coisa ou outra. Não, tudo bem, é isso mesmo. Olha, na próxima vez eu faria diferente, eu faria assim. E aí a gente tem esse alinhamento que, para mim, faz muita diferença para eu conseguir ter a segurança de tocar, de fato, a coordenação. Que bom, muito bom. Isso foi difícil para mim também no começo, porque antes tudo quem resolvia era eu. Então, as melhores soluções do mundo eram as minhas. É o que você comentou no começo. Você só consegue confiança e liderança mostrando o resultado. Sim. E foi um choque eu descobrir que eu não tinha as melhores soluções no mundo. Outras pessoas têm soluções também. Às vezes eles traziam, aconteceu isso, isso e isso. Eu já na minha cabeça pensando, puta, eu teria feito isso. Aí ela, às vezes, dava uma outra solução que depois eu pensava, realmente é melhor, né? Eu podia ter pensado isso também, mas já que ela fez, melhor ainda. Mesmo caso, hoje com os coordenadores, com o Éder, que é o sócio também, acaba tendo outras soluções. O Thiago tem soluções que às vezes nem passou pela minha cabeça e ele já resolveu, ele só me comunica. Aconteceu um problema, a gente fez isso, tá tudo certo, era assim mesmo. Tem até um memezinho que ela fala, nossa, ele é um gênio. Vem às vezes na minha cabeça, mas... eu não posso falar, não pode ficar elogiando demais também, né? Mas eles têm soluções às vezes que nunca passaram pela minha cabeça, até porque são mais competentes do que eu nas suas áreas específicas. Isso é a gente falar sobre transformação, né? Transformação, porque aí você transcende a transformação nisso da cultura da tua empresa, mas você desenvolve pessoas. Sim. Porque a partir do momento que você consegue destravar alguém que não se sentia seguro para ser líder, e ela ocupa o cargo de liderança. Alguém que muitas vezes não tinha a capacidade criativa de resolver uma coisa porque é muito cômodo eu ficar esperando o dono me dizer como é que resolve. E eu destravo. Hoje, a Suporte Imagem, ela desenvolve pessoas. Exato. Né? E isso eu acho que é mais um motivo de orgulho para a Suporte Imagem. A gente sente isso em cada um que está lá dentro. E, gente, isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas isso quer dizer que a gente está em busca da melhoria e de crescimento. Pode ser que nunca alcance, mas a gente vai buscar. Exatamente. E se alcançar um que esteja almejando, que depois venha outro. Sim. Né? Porque aí a gente está sempre na roda da vida de formativa, como Verdade. Tem que ser. Nilson, fala um pouquinho para a gente agora, para a gente já ir para o nosso encerramento. Quais são as perspectivas para a Suporte Imagem?
nós sabemos da referência, da qualidade. Eu digo para vocês que não só por conhecer os processos, mas por conhecer a seriedade, o comprometimento, a qualidade e principalmente a capacitação dos técnicos, do corpo administrativo e a seriedade e compromisso que a diretoria implementa e que preza no dia a dia, na Suporte Imagem. Quais são as perspectivas? Não precisa trazer segredo de mercado, desde que a gente conversa nas nossas reuniões. Tá ótimo. Mas quais são as perspectivas de crescimento? A gente sabe, a gente fala de Suporte Imagem, mas você tem um ecossistema lá dentro, né? A gente tem venda, a gente tem manutenção, a gente tem curso, e isso em vários segmentos aí dos equipamentos hospitalares. Fala um pouquinho para a gente as perspectivas. Sim. Bom, eu acho que perspectiva hoje é até difícil de eu falar muito, porque a gente meio que extrapolou todas as expectativas que eu tinha de crescimento, de evolução da empresa, mas eu acho que se fosse para enxergar um objetivo hoje, seria a evolução constante. Eu quero que a Suporte Imagem continue crescendo, continue evoluindo, continue desenvolvendo pessoas, sem perder a essência, sem perder a cultura, que a gente preza muito pela honestidade, muito pela competência. Às vezes eu prefiro não fazer um determinado serviço do que fazer mal feito. Sim. Vão acontecer problemas, é óbvio que ninguém consegue fazer tudo 100% ou agradar a todos, mas o importante é que a gente tente trabalhar da maneira mais profissional possível, tente treinar a nossa equipe cada vez mais. Talvez tenha sido uma das maiores evoluções que a gente fez, foi quando a gente parou de pensar em contratar apenas pessoas competentes e começou a fabricar pessoas competentes dentro da nossa própria empresa. A gente desenvolveu um setor de treinamento, onde a gente começou com sexta-feira, mas hoje a gente tem um dia mais variado aí, mas a gente começou na sexta-feira, depois do almoço, a gente não fazer mais atendimento, fazer só treinamento. A gente desenvolveu, assim, muitos treinamentos de, sei lá, economia doméstica até instalação de tubo de tomografia, básico de ressonância magnética, inclusive para o pessoal do administrativo, para eles entenderem do que eles fazem. Sim. Se as pessoas que trabalham na sua empresa não entendem o que a sua empresa faz, quem está fora também não vai entender. Então, o ideal é que do presidente à faxineira da empresa vá saber exatamente o que a gente faz e como a gente faz, quais são os nossos princípios. Então, acho que a meta para a gente, resumindo, é evolução constante e desenvolver cada vez mais pessoas. Muito bom. Vanessa, para você, quais são as perspectivas, expectativas, enquanto coordenadora administrativa? Eu acho que eu já me desenvolvi bastante, né, na empresa. Eu costumo até dizer que a cada fase que a empresa passa, eu vou lá e corro um pouquinho para melhorar, para me desenvolver um pouco, para acompanhar, porque de fato se a gente não estiver ali acompanhando, vendo o que está acontecendo, quais são as oportunidades que estão aparecendo, quais são as ideias, né, que a direção tem pensado para implementar, a gente fica para trás, né? E eu costumo falar isso muito para quem está sendo meu liderado hoje, para a gente tentar manter essa evolução, esse crescimento, para acompanhar as fases da empresa. Eu acho que uma grande mudança que a gente teve também na empresa foi exatamente o que ele falou, no sentido de tanto desenvolver quem está lá dentro, como trazer de fato a pessoa certa para o local certo. E isso, de certa forma, você também trouxe muito para a gente, no sentido de trazer a pessoa certa, mas aquela ali precisa só de um empurrãozinho para ela entender qual é o papel dela e conseguir desenvolver a função dela. Nós temos pessoas boas, pessoas, na verdade, muito boas, que acho que uma das coisas que eu defendo muito quando eu chego numa empresa, principalmente quando existe uma perspectiva, uma percepção de que talvez as pessoas não estejam entregando aquilo que deveria. Eu sempre começo, né, do princípio de que se as pessoas estão ali, elas foram contratadas por um motivo. E como diz Nietzsche, né, quem tem um porquê, aceita quase todo como. Então, quem tem um motivo, aceita quase todo como. Então, eu sempre busco saber qual o motivo das pessoas estarem ali e ver qual é a percepção dela do cargo onde ela está.
Eu sempre já fiz essa analogia para vocês, é como a gente comprar uma geladeira e colocar ela numa parede onde não tem tomada. E aí eu digo que essa geladeira não está funcionando. Ela não está funcionando porque você colocou ela no canto errado. Né? Então, coloque ela no lugar onde tem a tomada e ligue. Então, muitas vezes é um remanejo das pessoas e também saber o período que ela precisa para que ela se veja naquela nova posição. Uhum. Não tem certo nem errado. Tem pessoas que têm um perfil operacional e ela vai estar na operação e vai estar feliz. Essa pessoa nunca vai querer ir para a liderança. E se for, ela pode pedir para, né, sair. Por quê? Porque eu não gosto de ser líder. Tem pessoas que estão na operação e que, na verdade, muitas vezes ela é encarada como mandão, chato, a pessoa que controla tudo, porque, na verdade, ela é um líder e aí ela gosta de conduzir as pessoas e está ali, né, entranhado. Gosta do resultado. Gosta do resultado, já está ali, ela faz isso de forma tão natural que nem ela percebe. Sim. E tem aquela pessoa que, na verdade, ela vai estar ali no canto dela, só entrega um papel, vou fazer análise. Eu vou precisar de mais tempo, não dá para eu colocar uma pessoa em algo que tenha que me entregar uma coisa rápido. Por quê? Porque é uma pessoa mais analítica, precisa de tempo. Então, quando a gente entende que cada um tem o seu perfil e dentro desse perfil cada um tem seu funcionamento e que nós, enquanto instituição, organização, precisa de todas essas funcionalidades, é o jogo de colocar cada um na sua casa correta. Né? Alguns, quando são colocados, também não se encaixam, porque a cultura da empresa ela passa por uma transformação. Sim. E quando não se encaixa, eu replico para vocês, eu já disse para o Nilson, também já falei isso para a Vanessa, mas algo que eu aprendi com um primeiro cliente que eu tive na Aster. Ele dizia para mim assim, Nádia, R, mas R rápido. E tem coisas que dizem assim, não deu certo. E eu digo, mas a gente está sofrendo por quê? Não deu certo, né? Se a gente olhasse para esse não deu certo, depois que a gente capacitou, depois que a gente colocou na posição onde realmente faz parte do perfil da pessoa, a gente treinou, a gente deu todas as ferramentas e mesmo assim a pessoa não conseguiu se encaixar, não deu certo, ok, não tem nenhum problema. Por quê? Porque não tinha que dar. Então, é a oportunidade que eu tenho de trazer alguém para cá com um perfil que realmente vai conseguir atender. Isso muitas vezes também dói um bocado. Dói. Dói porque é você... Só quem não demitiu uma pessoa não sabe o quanto isso é ruim. Isso também tem o seu peso, né? Sim. Mas tem a questão da transformação, do reconhecimento, do seguir. Né? Então, antecipadamente, eu já quero dizer para vocês que não é nenhuma novidade, vocês sabem o respeito, o carinho, a dona Estela também sabe disso, que eu tenho pela Suporte Imagem. É uma empresa que eu vejo muito potencial de crescimento e me sinto extremamente orgulhosa quando eu entro na Suporte Imagem e não tem como nenhuma vez que eu entre nisso eu não lembrar de como ela era, né, de como está hoje, de ver planos, né, de ver um funcionamento que era dormir, acordei quando dormia, né? Acordei, cheguei na empresa com a nova ideia, porque vamos implementar, e era como, era assim, vai, e agora todo mundo, Dona Estela, pelo amor de Deus, segura esse homem. Segura esse homem para poder, né, me ajude. E hoje eu vejo planos sendo idealizados, sendo sonhados, sendo validados. Para anos. Projetos para anos, com cenários, com discussão, com maturação, com abertura para ouvir, não faz isso, não, pera, vamos por aqui. Então, isso é um processo de maturidade organizacional, isso é uma governança corporativa, Nilson, que a sua empresa ela tem implementada. Quando você não tem fluxo, mas você tem política de gestão, você tem governança corporativa. E eu tenho muito orgulho, né, de ter vivenciado e estar vivenciando isso com a Suporte Imagem, porque isso é possível, porque existe a disponibilidade disso acontecer. Eu digo muito que na Aster, e digo para você nisso, eu já tive que demitir cliente porque eu vi... você viu que não ia ter o resultado. Não ia ter o resultado. E não é o valor que a gente recebe, é o valor que a gente deixa na empresa. Sim. Né? O dinheiro, ele é bom, né? Você não tem nenhum problema com o dinheiro, dou maior valor a ele, ajuda nas viagens, que é uma beleza, não é não? Mas ele vai e vem, a gente consegue. Concordo. O valor que a gente deixa dentro da empresa quando a gente olha para a transformação, isso é o que mais conta. E existe uma grande resistência quando a gente está falando de consultoria. Hoje no mercado, você falar de consultoria, as pessoas assim, mas só mais uma consultoria. É um coach. Pronto. Um coach. É o coach, né? Assim, é só mais uma consultoria, é só alguém que vem enquanto está aqui funciona, depois que vai não funciona mais. E
Pode sim acontecer, e é uma coisa que no início eu até pensei assim, não vou chamar outro nome, vai ser um programa de gestão de processos, vai ser assessoria de gestão de processos. Não, mas isso é uma consultoria, eu trabalho com eles. Então eu não posso também transformar isso porque no mercado algumas pessoas entraram e não entregaram o que tinha que ser. Eu tenho algo que eu construí, que eu acredito que faz acontecer, e quando eu vejo que isso não vai acontecer, eu não fico. Né? E aí o cliente ele também chega a ser demitido, porque não é algo que eu vou chegar, vou te entregar esse produto, você vai colocar água, café e vai funcionar, e você já sente o valor. Sim. É algo que passa por transformação. Então esse é o principal valor que a gente deixa dentro da empresa. E quando eu vejo, Nilson, pessoas que não se viam como líder hoje sendo líderes, pessoas que não conseguiam seguir processo e que hoje entende que precisa ir lá e cadastrar no sistema, pessoas que achavam que, não sei, só sei que foi assim, disseram que era para eu fazer assim e não tinha esse perfil de crítica, mas por que eu faço isso? Será que essa é a melhor forma? Será que tem outro jeito? Se indagando, mesmo tendo os problemas que ainda existem no dia a dia, eu vejo valor nessa construção. Então, quero agradecer a vocês pela parceria, dizer que eu já disse isso, mas nunca mais eu entro numa clínica, eu vou fazer um exame sem antes perguntar, sem lembrar da suporte imagem, eu perguntar quem é que dá manutenção. Manutenção está em dia, né? Manutenção está em dia, quem é que dá manutenção? Deixa eu ver se tem um selo. Outro dia eu fui fazer uma ressonância, e aí eu perguntei, aí a pessoa, suporte imagem, você posso ver se tem um selo? É o cliente oculto, posso ver se tem um selozinho aqui, deixa eu ver como é que tá e tal. Para saber se o meu processo está correndo bem lá. Deixa eu ver se o meu processo está ocorrendo bem, né? Mas isso é fazer parte, né, da empresa e isso entender. Com certeza. Você e a Aster são parte fundamental dessa mudança da empresa, desse processo de evolução, assim, não tem nem como agradecer a evolução que aconteceu graças a vocês. Que bom, a gente fica muito feliz, né? Isso é possível porque vocês se dispuseram para isso. Então, e foi sofrido. E foi sofrido, eu sei. Sofrido. Não vou nem pedir desculpa, porque é sofrido mesmo, é a intenção. Não tem como não sofrer. É igual uma mãe que dá uma cintada e vai pedir desculpa. Você vai educar mal o seu filho. Nem vou pedir desculpa e sinto lhe dizer antecipadamente, isso não vai mudar, vai continuar ouvindo, não vai ser assim. Não faça isso não, por favor. Você não pode fazer isso. Mas se fizer, tem certeza que vai fazer, sabe o risco, né? A gente diz muito assim, não tem certo nem errado. Sabe o risco que você está correndo? Quer correr risco? Pode ter consequência, mas estamos juntos, né? A gente também não sai. Até assim, uma diferença que a gente vê, porque não foi só você chegar lá e dizer, faz assim. Tá aqui o papel, tá aqui a política. Você ia lá e pegava assim no pé. Tá fazendo, deixa eu abrir o sistema, me dá aqui o login, a senha para ver se realmente tá preenchendo do jeito que é para ser. Então a gente sentiu assim essa proximidade, de fato. Não é só chegar na direção e dizer, tem que fazer assim, tem que ter uma política, tem que ter um processo, tem que ter um fluxo. Não, você, além de fazer e entregar, ainda confirmava se realmente, de fato, a gente estava conseguindo colocar em prática. Então, isso acho que foi o principal. Claro. Vim sentar aqui do lado do atendente aqui e ver se ele está atendendo o telefone direito. Exatamente, isso mesmo. E ela chega, às vezes, aí diz assim, deixa eu passar ali para ver, sei, né? O que mudou, né? Às vezes você vai direto lá pra cima, mas passa olhando assim pra tudo, pra ver se tem alguma coisa, se mudou, se tem alguma coisa. Eu acho que isso foi muito um diferencial mesmo, até pra gente conseguir ter aquele acompanhamento próximo, de fato, e a gente conseguir entender a importância mesmo da consultoria. Porque quem tá ali de perto acompanhando, geralmente eu tô mais contigo, eu sei da importância, o Nilson sabe da importância. Mas o funcionário que é o técnico ali que não tem, ele não entende. Acha que você só vai lá, volta e pronto, tá tudo certo. Né? Eu acho que até assim uma forma da gente mostrar para eles a importância dos processos e tudo. Foi nesse momento que a gente juntou todo mundo e disse, olha, os indicadores são esses, o objetivo é esse dessa reunião. E aí eu acho que eles passam a entender melhor que a consultoria não é só lá chegar e faz assim. Mas né? É porque a gente desenvolvimento, de fato. E a gente vem para a posição da questão da confiança, como o Nilson colocou. A partir do momento que eu falo com o atendente, ele me disse que a OS não foi aberta dessa forma porque não tinha os dados ou porque o sistema não tinha onde, eu sento do lado e digo, tem onde colocar, tá bem aqui. Ele, opa, peraí, que essa menina sabe o que ela está dizendo, né? Sim. Então, a justificativa ela é muito fácil de ser gerada, muito fácil de justificar.
quando eu sei que a outra pessoa sabe o que é que ela está perguntando, aí e aí isso traz mais seriedade, né? Mas eu acho que, vou falar enquanto consultora, uma das coisas principais que a Suporte Imagem me ensinou é a questão da paciência. Porque muitas vezes, né, quando até a Vanessa dizia assim, mas por que já vai ser assim? Por que a gente não já faz assim? Calma. Por quê? Porque ainda não é o momento, né? Talvez você não esteja preparada, talvez ainda não seja esse o desejo da diretoria. E isso é muito bom dentro do processo de construção. Tem uma autora que diz que era muito bom se nós pudéssemos colocar dentro das nossas decisões o elemento tempo. E muitas vezes o tempo que vem junto com essa questão da paciência é o distanciamento. Então, quantas vezes eu conversei com o Nilson, com a dona Estela, eu disse, gente, a gente poderia fazer isso aqui. E o Nilson, não, ainda não, vamos deixar essa pessoa aqui ainda mesmo e tal. Depois de 6 meses, pronto, agora vamos fazer isso. E entender esse tempo, até que assim, mas a gente já poderia ter tido um resultado melhor há mais tempo. Não, talvez não tivesse. Por quê? Porque ainda não ia ter a abertura. Então, a Suporte Imagem, ela me ensina, e eu trago isso para a Aster, Nilson, muito sobre como me posicionar com mais paciência. Aí é um perfil, né, que é meu. Porque tem muito cliente teimoso, né? Exatamente. E ser resolutiva. Se estou com um problema, eu já, pois, vamos resolver, e já levando para poder ir resolver. E muitas vezes, não, peraí, ainda não é a hora de resolver, porque, na verdade, isso tem que acontecer para que todos entendam, mesmo que sinta na pele, porque aí quando todos entenderem, a resolução vai partir de todo mundo. Sim. Então, eu tenho aprendido muito com a Suporte Imagem, tenho aprendido muito com a tua ousadia, mas muito com a prudência da dona Estela, né? E essa prudência da dona Estela, ela fala muito sobre um equilíbrio que se precisa ter. E ela não me ensinou só na prudência que ela tem na empresa, não. Ela me ensinou outras coisas também, viu? Eu disse pra ela assim, olha, eu aprendi, a gente fala mais cala. Eu tô botando isso em prática lá em casa, viu? Sim. Lá em casa. Então, é realmente uma parceria diante de toda uma construção que é feita, né? E eu quero agradecer muito a vocês por isso. E eu sei que tem muito para se construir ainda e vamos junto nisso tudo, tá? Gente... quero agradecer a vocês, dizer para vocês que o nosso segundo episódio, nós também vamos falar sobre processos, nós vamos falar um processo dentro de um outro segmento e numa outra base de construção, de uma outra empresa que já eu digo para vocês, porque eu vou soltar todo o cronograma. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso segundo episódio no Conte-me sobre Processos.